Olá, meu povo, bom dia. Vou dar continuidade aqui no nosso projeto. Tá ficando bem bacana. Queria dar uma notícia triste para vocês, né? O último encontro, o arquivo corrompeu. Ele corrompeu pelo motivo de não parar a gravação. Então, o que ele fez? Ele foi gravando até acabar os espaços do meu HD. Ou seja, ele consumiu quase 1 tera e acabou corrompendo o arquivo. Então, o que eu tive que fazer? Eu fiz uma regravação ontem, tá? Essa gravação ela sobe hoje, às 10 horas. Procurei abordar todos os assuntos que nós falamos aqui, tá? Vamos dar um review aqui. Então, o que acontece? Falei que nós fizemos um teste dos acessos, né? Isso aí eu não tinha como reproduzir, porque vocês não estavam presentes. Eu coloquei um plus aqui, tá? Porque eu peguei um gancho, uma fala que o Magno trouxe pra gente num encontro que nós fizemos, tá? Então, qual foi essa parada, né? Ele virou para mim e falou assim, cara, esse relacionamento de vendedor com venda, isso aqui não está errado? O que ele falou para a gente? Cara, esse relacionamento ele não deveria ser assim? Sair de vendedor, vir para a loja, esse relacionamento aqui não tem. E aqui também o código do vendedor sai. E aqui nós passaríamos a ter uma chave composta, né? A chave composta seria o quê? Código do vendedor e código loja, tá? Para não trazer uma chave composta aqui para cima, o que eu fiz? Eu também removi esse código daqui, né? Criei uma nova chave dentro dessa tabela. Então, assim, a gente tem uma PK agora para essa tabela que não é mais o código loja, porque quando a gente traz isso para cá, se eu tivesse mantido o código loja como APK da nossa tabela, a gente teria problema porque dessa forma, a gente só poderia ter um vendedor por loja. A gente não poderia ter uma quantidade maior, porque senão o código da loja iria repetir. Eu falei assim, cara, eu não vou criar uma chave primária composta, não. Vou criar um sequencial para essa tabela e vou trazer essas duas. Essa chave daqui veio aqui para baixo. E a nova coluna que eu criei daqui, ela entrou no lugar do código venda loja, do código loja, tá? Então o modelo acabou ficando dessa forma, ó. Aqui, ó. Eu matei aquele relacionamento que tinha daqui para cá. Ó, a chave de vendedor veio para cá, tá? O código loja, que era a chave primária, eu tirei da chave primária e criei uma chave primária aqui sequencial e trouxe ela para cá, ó. Então aqui, dessa forma, aquele ponto que o Magno trouxe para gente, que era o seguinte, pô, Gabriel, como o processo ele faz automático, pode ocorrer que o mesmo vendedor ele esteja nas duas lojas, em 3 lugares ou 3 lojas ao mesmo tempo, porque esses dados são fake, né? Então, assim, o processo ele faz de forma aleatória e ele poderia cometer esse erro. Eu acredito que na vida real isso aqui não aconteceria, mas eu vejo que essa modelagem antiga não estava correta, tá? O correto seria mais dessa forma. E assim eu consigo garantir o que? Que quando eu olho para uma loja, eu consigo identificar todos os vendedores que existem naquela loja. Da outra forma, cara, ia ficar um Deus nos acuda, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu tava para trazer para vocês hoje e foi o ponto que eu destaquei na gravação que eu fiz ontem, tá? Aí agora eu queria saber da opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês acham que essa antiga modelagem era que deveria permanecer. Aí eu queria uma opinião aí de vocês.
Na verdade, não seria concatenação, né? Seriam duas colunas mesmo, tá? Você teria a coluna de cliente, e você teria de cliente não, de vendedor, e você teria a coluna de venda, né? Eu não estaria juntando as informações, não. Aqui você teria duas colunas mesmo como chave primária. É um idente. Você conhece o idente dentro do SQL? Quer dar uma palhinha, Wallace? Eu posso seguir. E- É, valeu, Wallace. Obrigadão aí. Isso daí é muito de um conceito que também existe no Oracle, tá? O Oracle é sequence, tá? E o SQL, ele incorporou, eu não lembro em qual versão, tenho quase certeza que foi na versão 2012 que ele incorporou o sequence também do Oracle, tá? Só que eu nunca vi ninguém usar sequence no SQL, tá? O pessoal usa o ident. E como o Wallace falou, né? Não pode ser em colunas que não sejam numéricas, tá? Tem que ser em coluna numérica. E quando você cria o ident, você define, tá? O valor inicial e qual vai ser o incremento dele, tá? Cara, eu acho super foda essa parada, cara. É uma mão na roda. Eu já trabalhei com RPs que eles faziam controle de chave primária buscando uma tabela de controle. Então, toda vez que você inseria um registro, antes de inserir, ele pegava o nome da tabela, ia nessa tabela de controle, buscava o último valor e fazia um incremento de um para poder inserir. Depois que inserir, ele vinha nessa tabela de controle e atualizava. Então, assim, é uma parada que tem que ser muito bem feita dessa forma. Você tem que trabalhar com o conceito de transação, porque se alguém pegou um valor para inserir, outra pessoa tem que esperar aquela transação que está na frente dela ser concluída, porque senão vai dar pau de chave primária. Então, assim, é muito trabalhoso ser dessa forma. Sem falar que se você não tiver uma infraestrutura boa, você vai ter um sistema lento, tá? Então é assim. O ident é basicamente para isso, tá, o Renato? Gerar números sequenciais. E esses números sequenciais, eles são favoráveis a uma chave primária, tá? Primeiro por ser numérico, tá? Então a ordenação e até quando você vai criar a chave binária, a chave bitri, a árvore bitri lá dos índices, ele é bem mais performático do que você trabalhar isso com alfanumérico, tá? É bem melhor. Então esse ponto que eu falei, tá? Da alteração aqui na modelagem,
E usei o Visual Studio também para replicar essa alteração lá para o nosso ambiente do Azure, tá? Então, quando vocês acessarem aí, vocês vão ver que essa modificação aqui já está implementada no banco, tá? Eu já alterei o processo de geração dos dados e carga dos dados, tá? Então, os processos também já estão preparados para contemplar essa atualização, tá? E comentei também sobre a parte do Git, tá? Fiz uma atualização lá também, subi os arquivos. E o que eu queria começar agora com vocês era justamente isso. Explicar o que eu fiz, tá? Lá na modelagem. E falar um pouquinho sobre o nosso amigo MKDocs, né? Que é onde a gente trabalha toda a documentação do nosso projeto, tá? Então, quando a gente pega aqui, pegar o Git aqui para a gente poder já visualizar aqui. Então a nossa documentação aqui, essa é a que já está disponível lá no Git, tá? Do nosso projeto. Porém, eu já fiz algumas alterações ontem, tá? Deixa eu subir aqui para a gente poder visualizar isso melhor. Ele é irado, cara. Fica. Então é assim, pode falar. Então, Wallace, quando você cria ela, né? Ela fica disponível na sua máquina, tá? Ou no servidor que você vai estar criando, né? Quando você joga ela pro Git page, né? Aí lá você vai ter que controlar o acesso de quem pode estar acessando aquilo lá ou não, tá? Mas na sua máquina você consegue fazer isso também, tá? Isso, exato. Então aqui é os. Pode falar. Então, lá na empresa que eu trabalho, a gente usa o DevOps, tá? Porque é basicamente o mesmo conceito, né? Aqui a gente está usando o GitHub, só que lá estão usando o Azure DevOps. Assim, a gente só tem permissões até certo ponto, né? Mesma coisa aqui dentro do GitHub, né? Por exemplo, o que eu desenvolvo aqui, que eu subo para lá, você não vai conseguir excluir, tá? Você vai, por exemplo, você vai poder criar uma pull request e enviar, mas ela só vai ser aplicada se eu aprovar, entendeu? Então, por isso que quando a gente submete um desenvolvimento à aprovação, ele fica restrito a ser aprovado ou não, tá? Então, assim, existe esse controle, tá?
Para um cara ele poder zoar o plantão do outro, ele tem que ter uma certa permissão, porque se ele não tiver, ele não consegue fazer não, tá? E sem, e sem falar que tu fica com a bunda na janela, né? Porque teu nome tá escrito lá, né? Então então é assim, cara. Você tá aberto a todas as penalidades que você pode tomar, inclusive se for no ambiente de uma empresa, até questão de processos, tá? Processos e se o cara tiver um bom advogado, até criminal você responde, tá? Então, tem galera que gosta de aventura, né? Eu já passei um pouco dessa fase, né? Não curto muito mais aventura, não. Então é assim. O MKDocs é o seguinte: quando você chama ele aqui, né? Você pode usar algumas das opções que ele passa para você aqui, né? Por exemplo, vou criar uma documentação de algo que eu estou fazendo aqui agora. Então você vai. A recomendação é o quê? Você criar um diretório na sua máquina, tá? E você chamar mkdocs new, tá? O que esse mkdocs new ele vai fazer? Ele vai criar um projeto para você no mkdocs. E lá você vai começar a sua documentação e tudo que você precisar fazer, né? Por exemplo, toda essa parafernália que eu botei aqui, isso aqui foi tudo desenvolvido lá, tá? Claro, ele não vem com esse layout. Eu coloquei uma outra extensão, que é o MKDoc Material, né? Que é muito utilizado pela galera aí, para você poder ter essa visão assim meio bacaninha, né? Você pode ter um visual claro ou um visual escuro, né? O desenvolvedor não gosta de visual claro, né? Então você bota o visual escuro, você bota outras coisas, você bota a cor, a formata, a distribuição, ela não fica bem dessa forma, ela fica em outro formato. Por exemplo, quando tu vai abrindo aqui assim, ó, ele vai criando subíndices aqui embaixo, aqui no seu lado direito. Então, por exemplo, como é que ele fez lá a definição das informações do servidor? Você clicou aqui, ó, ele já vai te levar lá para a parte que você quer. Então, vamos lá. No nosso caso, a gente não vai criar um projeto novo. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos. Aí depois que você cria o projeto novo, o que, que você faz? Você coloca ele no ar. É justamente esse ponto que o Wallace falou. Pô, eu consigo restringir o acesso? Então, restringir acesso é um pouco complicado. Local, por quê? Quando você faz isso daqui, ó, mkdocs server, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu projeto que eu criei aqui. Tá vendo? Esse aqui é o meu projeto, o diretório dele. Deixa eu fazer um dir aqui para a gente poder. Não, vou abrir aqui no diretório mesmo. Vou trazer para cá. Então, quando eu criei o projeto, ele cria essa extensão aqui. Ele cria um arquivo YML, tá? Ele cria uma pasta site e cria uma pasta docs, tá? Então, aqui, você tem que estar dentro da pasta do seu projeto, tá? Aqui dentro, de onde você criou, onde você deu o mkdocs new, tá? Ele criou essa estrutura para você poder chamar o mkdocs server, tá? Quando você faz isso, olha o que ele vai fazer com a gente agora. Olha, ele está iniciando o nosso servidor, né? Digamos assim que é isso que ele está fazendo aqui agora.
e ele vai te dar um endereço. Olha aqui, ó. Ele te deu o endereço, só que é o que? O endereço local, né? 127.0.0.1.2.8.000. Então, o que acontece? Você vai pegar esse endereço daqui e vai trazer para o teu browser. O que isso daqui representa para você? Exatamente a mesma coisa que você subiu para o Git, né? Só que, por exemplo, aqui eu tenho alterações que lá no Git ainda não subiu. Quer ver? Onde que eu botei? Caraca, nem eu lembro onde que eu botei a alteração que fiz ontem. Não, engraçado, cara, que... Engraçado que tá parecendo que as coisas que eu fiz ontem eu não salvei. Deixa... Ah, não, calma aí. Tô... tô viajando. Não, tá aqui. Eu tava achando que eu tinha criado o 14 e o 15 aqui fora, mas não, tá vendo? Isso daqui eu coloquei ontem. Se eu chegar aqui, nessa última aba aqui, eu não tenho o 12, o 13 e o 14. Tá vendo? Ó, eu botei o 13, que é o arquivo de geração. O 14, que é o arquivo que carrega os dados que nós geramos para o SQL. E o 15, que é o modelo de dados que nós subimos. Então, quando a gente fizer o deploy, ele vai subir tudo para lá, tá? Então, vamos ver aqui o que mais eu incluí aqui. Não foi ali, foi onde que eu botei os modelos. Visionamento. Configuração do ambiente. Aqui, ó. Tá vendo? Se pegar aqui, ó. Ali qual é a aba? Aba 3. A aba 3 eu ainda tenho o modelo antigo. O diagrama antigo. Eu não tenho o diagrama com alteração de vendedor para loja. Aqui, ó. O vendedor está ligado direto com venda e não tem um relacionamento com loja. Então, isso aqui eu ainda não subi, tá? Então, é assim. Agora, olha que interessante. Eu vou só pegar essa tela daqui e jogar para o outro lado para você ver aqui, ó. Quer ver? Deixa eu expandir aqui um pouquinho. Essa página aqui é qual? É a 3. Configuração. Configuração ambiente SQL. Ó, o bom do MKDocs é o seguinte. Deixa eu baixar isso aqui. Eu também já incluí o script aqui atualizado, tá? Do banco. Então, você consegue ver as modificações que você faz em tempo real, ó. Vou chegar aqui e vou escrever alguma coisa. Vou trazer para cá a tela. Como meu monitor aqui é pequeno, você vai ver o seguinte. Quando eu salvar isso daqui, por eu estar trabalhando num ambiente que o servidor está online, assim que eu salvar, ele já vai dar um refresh aqui na tela e a alteração você já vai conseguir ver. Olha só. Vou diminuir aqui. Ó, 3.1. 3.1 vai aparecer um monte de coisa escrita aqui embaixo. Cadê 3.1? Aqui embaixo do pré-requisito vai aparecer um monte de coisa quando eu salvar. Tá vendo? Ele já salvou aqui, ó. Ele automaticamente já fez o reload da página. Então, assim, geralmente quando a gente está trabalhando com o MKDocs, eu sempre pego o VS Code, boto numa tela e deixo o browser aberto em outra, porque você consegue acompanhar em tempo real o que você está fazendo, tá? Então vamos remover isso aqui que eu coloquei e vou atualizar de novo. Ó, ele vai tirar isso aqui da tela. Ó, tá atualizando a documentação.
Já foi. Aqui? É assim, como eu trabalho com dois monitores, então eu boto ele boto o VS Code no monitor menor, que é do Note, e boto o browser em outra tela, tá? Aí a gente consegue atualizar em tempo real. Então o que que acontece? Vamos voltar para cá e fica melhor para a gente ver. Então o que que acontece? Aqui na parte da arquitetura eu não mexi em nada, tá? Aqui do provisionamento também eu não mexi com nada. Eu quero ver com vocês aqui se a gente consegue fazer esse provisionamento aqui dentro do Azure, tá? Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, cara. É bem interessante vocês visualizarem como que funciona esse provisionamento dos recursos dentro do Azure, tá? Aqui na parte de configuração eu incluí o diagrama atualizado, incluí também o modelo atualizado, tá? Todos os scripts de geração das tabelas do SQL estão aqui, tá? Basta você clicar nesse copy aqui e abrir no seu local preferido, tá? Você, por exemplo, pode pegar aqui o bloco de notas, ó. Ele já copiou tudo que tinha lá. Então, isso daqui também são configurações que você faz para ele aparecer dessa forma, tá? Dentro do MKDocs. Então, quando você vai fazer alguma coisa, deixa eu voltar aqui com o VS Code. Para aquilo ali aparecer, o que eu faço? Eu coloco isso daqui, ó. Então é que ex exatamente. Então é assim, você também consegue nomear, tá? E você também coloca esse aspecto aqui da numeração das linhas como se você tivesse dentro do seu próprio é, IDE de desenvolvimento, né? Está aqui a numeração das páginas, aqui você também tem, tá? E esses outros aqui eu não mexi ainda, tá? Que isso aqui serão assuntos que a gente ainda vai falar. Incluir esse alteração desse bonitão aqui, que é onde eu tive que fazer aquela alteração do vendedor e loja, tá? Esse aqui é o cara que gera os nossos arquivos, tá? Então também está 100% atualizado. Só que, diferente do nosso arquivo, que a gente encontra aqui, script de apoio, deixa eu ver se é esse daqui. Diferente do que a gente encontra aqui dentro, que está tudo em um único local, aqui ele está quebrado por bloco, tá? Então eu tenho um bloco de vendedor, um bloco de forma de pagamento, aqui não tem um copy único para pegar geral. Ah, quero pegar geral? Vem aqui nos scripts, na pasta Python, você encontra todo mundo aqui bonitinho, só fazer o download do arquivo e executar na tua máquina, tá? Atualizei esse cara aqui também, que é o cara que leva para o SQL, tá? Então depois que você gera o arquivo, você carrega ele e joga para o SQL, mesmo cenário do outro, tá? Ele não é quebrado, ele não é único, tá? Ele está quebrado por blocos. Então, eu preciso pegar tudo para executar. Cara, vem aqui, que aqui ele está certinho, está único, em um único arquivo, tá bom? E aqui eu fiz o quê? Fiz a inclusão desses três itens aqui, tá? Que é o arquivo, que gera massa de dados, o arquivo que carrega os dados para SQL e o nosso modelo. E você pode clicar aqui do lado, que ele vai aparecer para você, tá? Quero ver aquele arquivo lá de massa de dados. Ele vai abrir para você aqui o arquivo, tá? Então ele já está apontando para dentro do Git, tudo certinho, tá? Você já consegue chegar aqui e visualizar tudo, tá? Como é que está o modelo de dados? Você clica aqui, ó, que ele vai abrir o modelo de dados para você, tá? Então é o seguinte, pessoal, é muito bacana você criar documentação
MKDocs, tá? Fica uma parada, pô, extremamente organizada. Pô, cara, quando você pega para desenvolver, pô, que tu tem um projeto assim documentado, cara, pô, você pensa que tu tá até em outro planeta, tá? Porque é bem difícil você encontrar em algum lugar uma empresa que valorize documentação em projeto, tá? E geralmente a galera quer o quê? Cara, vai te dar um prazo, vai te dar um projeto para você trabalhar, que é tipo aquele produto que você compra no mercado mais barato, mas porque ele tá vencendo, tá? Ou às vezes ele tá vencido, tá? Tu pegou na xepa lá. E, cara, você mal tempo tem para analisar o que você vai fazer, tá? Mal tempo você tem para isso. Quem dirá para você fazer um desenvolvimento de qualidade e entregar um produto de qualidade, tá? Então, onde eu tô hoje em dia, eu bato palma para eles de pé, porque assim, a documentação para eles é tão importante quanto um desenvolvimento de qualidade, tá? Então é assim, você desenvolveu e vai passar para um outro setor dar sustentação naquilo dali, cara, ele só vai pegar aquilo se tiver 100% documentado, se eles entenderem todo o seu processo, enquanto não tiver claro para eles, cara, eles não vão pegar a tua solução para dar sustentação, tá? Então, assim, e não só para produção, tá? Vai ficar em ambiente de desenvolvimento eternamente. Você tem que se adequar aos padrões. Então, assim, sempre que for fazer estimativa de algum projeto, cara, inclua também documentação, né, nessa estimativa, tá? Porque vai ser bom para você, vai ser bom quando você estiver saindo de férias, que tu não vai ter que ficar naquelas reuniões loucas de handover. E, cara, quando arrumar uma oportunidade boa, cara, não tem que ficar retomando, voltando, lembrando o que você fez lá atrás para explicar pra galera, não. Cara, ó, tá aí, a documentação tá aí, os vídeos, assiste e, cara, tira suas dúvidas aí, tá? Então, para finalizar essa parte do MKDocs, né? Voltar para cá pro nosso amigo. Deixa eu subir aqui a telinha. O que a gente precisa fazer aqui agora é o seguinte: eu vou parar o server, tá? Eu não quero mais ele. Eu quero fazer o quê? Eu quero agora disponibilizar MKDocs. Eu quero disponibilizar ele lá no GitHub. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu digitei só MKDocs para pegar isso daqui, ó. Então o que você faz? Agora é o momento onde a gente vai fazer o quê? Vai chamar um GH deploy para quê? Para ele pegar esse desenvolvimento que eu fiz e jogar lá para o GitPage. Tá? Então o que a gente faz aqui? A gente vai MKDocs GH-deploy. Eu não lembro se é nessa página aqui, talvez ele vai dar erro. Vamos ver se ele vai resmungar. Pode falar. Sim, isso. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Exato, exato, exato. Olha só, ele já fez. Só que se a gente. Pode. Sim, isso. Então repara aqui comigo, ó. Aí eu entrei lá na página do nosso projeto, dentro da parte do GitHub Page. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está fazendo deploy ainda, ó. Então, se você chegar aqui, eu vou fechar essas páginas aqui e vou pedir aqui. Vamos ver se ele já subiu. É ali. Ó, já subiu. Se você for atualizar na tua máquina aí, ó, tá vendo? Já estou pegando lá do GitHub. Já está disponível toda a alteração que nós fizemos aqui, ó. Os itens 13, 14 e 15. Já está tudo disponível. Então, quando a gente voltar aqui, é aqui que eu estava? Não, era aqui.
Tá vendo aqui, ó? O último deploy aconteceu quando? Há um minuto atrás. Exato. Exato. Quando você sobe o primeiro, ele leva mais ou menos uns 2 minutos para ficar disponível, tá? Aí quando você vai clicando aqui, ele vai dando 404. Vai dando erro 404, erro 404. Aí é só você vir aqui e acompanhar. Enquanto esse bagulhinho aqui não tiver verde, ele não está disponível. Ele fica amarelinho, fazendo deploy ali, rodando, 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 até ficar disponível. Beleza. Cara, isso é muito interessante, cara. Então é assim, o que eu queria falar mais hoje também era isso, né? Só que o Magno ia trazer outras coisas para a gente falar sobre as análises que ele fez em cima dos nossos dados. Então, assim, vamos deixar para a gente continuar amanhã. E amanhã a gente embarca nesse mundo dos dados aí, identificando alguns KPIs e tal, e ver como é que a gente pode, daquele mar de dados lá, extrair algum peixe lá que seja bom para o nosso projeto. Beleza? Alguma dúvida, galera? Deixa eu só fazer uma outra parada aqui, porque eu fiz o deploy aqui do. Eu fiz o deploy desse cara, mas eu não fiz. Eu não fiz o desse daqui. Então deixa eu adicionar, tá? Deixa eu fechar só aqui as coisas que estão abertas. Deixa. É, pô, cara, eu era da época do Oracle que não tinha muito o que você fazer sem terminal, não, né, cara? Então, não tinha, Oracle não tinha IDE, né, cara? Era Unix e um abraço, irmão. Se vira no bagulho aí, vamos ver se tá bom mesmo. Não dá nem pra botar um pendrive pra pegar uma colinha ali, né, cara? Não tem, cara. Era ali, tinha um cara que trabalhava comigo, que foi o meu tutor, né? Ele falava, cara, esse momento aqui que a gente separa os homens dos meninos. Pô, mas na época que eu comecei mesmo com TI, cara, eu achava irado essa parada de ir pra cima, de ir pra baixo. Pá, pô, tirava uma onda com a galera aí. Como é que você mexia nisso daqui? Ficava dando um monte de dir, a tela, os númerozinhos subindo e tal. E a galera achava que eu tava fazendo um monte de coisa, né? Mas não era nada, cara. Tava só zoando eles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tinha que ter feito algo. Cara,
Ô, bosta. Não, nunca usei, não. Entendeu, Daniel? O que eu te falei aqui é o seguinte, ó. Eu mandei uma atualização lá pro meu Git aqui, ó. Ah, eu vou zoar teu plantão, não. Tu vai zoar se eu autorizar. Entendeu? Se eu não autorizar isso aqui não vai pra lugar nenhum, entendeu? Eu posso chegar aqui e rejeitar essa parada. Sacou? Aqui que acontece, e por exemplo, eu posso chegar também aqui, ó, e reverter essa alteração, essa branch que eu subi, entendeu? Quer dizer, essa pull request. Eu vi que, pô, você foi lá, posou meu repositório, eu venho aqui, ó, reverto e desfaço tudo que você fez, tá? Geralmente, como é que funciona, tá? No local que eu tô hoje, em outros lugares também, quando você tem a esteira de CICD, geralmente você tem aprovadores, tá? Então, assim, não é só pessoas que mandam. Existe uma lista de pessoas que têm permissão para aprovar ou não a sua pull request, tá? Só que assim, antes de aprovar, ele tem que revisar, né? É a mesma coisa quando eu era DBA, que o desenvolvedor mandava um código lá, eu tinha que revisar o código dele antes de aprovar aquele código, mesmo que fosse para um ambiente de desenvolvimento, tá? É obrigação nossa garantir que o que está subindo não vai gerar nenhum impacto. E assim, pô, você como responsável da esteira ou DBA, por exemplo, cara, surgiu dúvida, pô, negão, chega aí. O que você fez aqui, cara? Eu não entendi não, me explica isso daqui. Não tá claro. Não vou aprovar não, cara. Ou se, por exemplo, vai subir tinha script que a gente subia lá, pô, que vai gerar um monte de delete, truncate. Falei, cara, isso aqui eu preciso. Eu entendi que você explicou, mas, cara, eu preciso de acordo do seu coordenador, cara. Aí eu anexava aquilo dentro da ocorrência e o cara tá ciente de que as tabelas vão ser apagadas. Ah, vamos ter que dropar um monte de tabela aqui, beleza. Motivo, impacto, tem que fazer análise de impacto, análise de risco. E dependendo do ambiente, cara, só com autorização. Aí mandava, beleza. Então o coordenador mandava lá e eu falava pro Wallace, que era meu coordenador, pô, Wallace, ó, preciso do teu de acordo aí, cara. Aí, pô, o Wallace não ficou de acordo, pô, ligou pro cara, quebraram um pau lá, pô, tá maneiro. Aí ele dava um de acordo, a gente anexava na ocorrência que a alta gestão estava ciente daquela mudança. Então é assim, mesma coisa, aqui a gente tem um revert, né? Que é muito mais rápido que você voltar um backup de banco, tá? Então é assim. E geralmente, quando a gente fazia isso no ambiente on-premise, a gente fazia dentro das janelas, né? Então, dependendo da mudança que a gente ia fazer, a gente parava o sistema, fazia um backup do banco, porque se tivesse algum problema que ocorresse depois da subida da mudança, voltava o banco e voltava o deploy da aplicação também. E aí garantia que o ambiente estivesse o mesmo, tá? Tirava os acessos de todo mundo e subia o banco só com acesso para a galera de QA poder validar aquela aplicação dentro do ambiente. Tudo certo, todo mundo de acordo, rolava outro e-mail, anexa na ocorrência, ó. Aí depois mandava um informe falando, ó, subiram essas mudanças, nova funcionalidade, alteração da funcionalidade que existia, então tinha todo esse controle. Mas não é todo local que tem essa preocupação, não, tá? Tem a galera que é só apertador de botão, tu mandou o script, ele foi lá, apertou, não quer nem saber o que está no teu script. Aí depois ele vai falar que a culpa é sua. Não, cara, a culpa é dele também, porque ele apertou o botão sem revisar, tá? Deixa eu ver se ficou faltando mais alguma coisa.
Cara, eu acho que era isso. Eu só queria responder um negócio que o Renato me perguntou lá no início, e eu não falei. Mas alguém quer complementar com alguma coisa aí? O Wallace, Daniel, eu, Renato? Tranquilo. É porque assim, qual o costume que eu tenho, né? Pô, dos antigos também, né? De caderno. Então é assim, cara, eu gosto muito de escrever no caderno. Então, cara, eu pego um vídeo desse daqui, cara, um vídeo de 1 hora pra mim vai virar pelo menos umas cinco. Porque eu vou assistir, escutando. Primeiro eu gosto de escutar o vídeo todo, depois eu volto pra fazer as minhas anotações. Aí fala, pô, beleza, o cara falou aqui. Anoto, pauso o vídeo, anoto. Aí às vezes não ficou claro, volto, escuto novamente aquele trecho. Eu só avanço quando aquilo para mim tá 100% claro. Então, assim, é igual quando tu tá fazendo que o cara, pô, vamos fazer junto. Fala, cara, pra mim não rola, cara. Ou eu me concentro na explicação, ou eu me concentro na prática. A gente, homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, cara, tem que escolher um ou outro, né? Então eu prefiro ficar com a explicação e depois eu vou fazendo, entendeu? A galera. Exato, é até filme, né, cara? Cada vez que você assiste o mesmo filme, você vê algo diferente que tu não viu na versão anterior, né, cara? Pô, eu acho que eu já assisti Tropa de Elite umas 700 mil vezes, cara. Toda vez que eu assisto aquele filme, eu vejo algo diferente. Falei, porra, não vi esse detalhe aqui. Cara, mas é assim mesmo. Então, só pra gente finalizar, o que o Renato havia me perguntado mais cedo, né? Ele falou assim, cara, como é que você diferencia um júnior de um pleno, né? Como é que eu sei que eu sou um júnior ou como é que eu sei que eu sou um pleno, né? É uma pergunta até meio difícil de responder, né? Mas eu falaria assim por experiência, né? Essa questão comigo, ela evoluiu muito rápido, porque quando eu comecei a trabalhar com TI mesmo, né, com a parte de banco de dados, eu já trabalhava antigamente, né? Só que a galera nunca aceita que o Axis ele é um banco de dados, né? Mas eu fazia tudo nele, entendeu? Então é assim, eu importava minhas tabelas, eu fazia meus relatórios, criava minhas macros, tudo no Axis, só que eu precisava estagiar, né? Não tinha completado minha faculdade ainda.
e precisava do estágio para concluir a carga horária, senão não me formava. Aí arrumei esse emprego como estagiário, né? Então, assim, primeira coisa que eu vi, cara, quando eu entrei assim, no meu estágio, o cara falou assim, cara, nós estamos trabalhando num projeto de migração. Caralho, que porra é essa migração, cara? Não, o sistema que tem na empresa lá, ele roda em Delphi, o banco SQL Server. Falei, pô, Delphi eu já ouvi na faculdade, né? Já fiz alguma coisinha. E, pô, SQL eu sei fazer um select, sei fazer um update, sei fazer um delete, sei criar uma procedure. Eu falei assim, não, cara, tu vai ser responsável por criar toda a rotina de migração dos dados. Eu falei assim, sério? Aí o cara E, cara, a gente tá saindo do SQL Server por DB2. Falei, cara, o que é DB2? Aí o cara falou, cara, tu não conhece DB2? Eu falei, não, cara, não conheço. Aí até falei pra ele, cara, banco de dados, pra mim eu só conheço dois, o Axis e o SQL Server. Pô, quando eu falei que o Axis era banco de dados, o cara quase me jogou lá de cima. Cara, pelo amor de É. Ah, cara, o Excel eu acho que o cara que criou o Excel, ele é muito semelhante com a K-47, né? O cara, quando criou a K-47, ele nunca achava que ia ser aquela arma que ela é hoje. Eu acho que o cara que criou o Excel não sabia que aquilo ali ia ser a bomba atômica que ele criou hoje, né? Então é assim, aí beleza, aí eu entrei nessa equipe e era eu como estagiário, aí tinha um pleno e tinha um coordenador. Pô, o pleno era um cara muito bom, cara. Porra, o cara sabia muito de SQL. Ele trabalhava na Sage Gran Rio e veio para trabalhar com a gente como. Lá ele era júnior e veio como pleno. Aí depois que eu fui começar a entender essas cadeias, que eu falei, realmente o cara sempre foi pleno. Ele nunca foi júnior mais. Ele não era júnior mais. Aí o que acontece? Aí eu caí nessa parada de fazer o desenvolvimento dessa rotina junto com ele. Eu falei pra ele, cara, não sei como é que eu faço isso, não sei nem por onde começar. Aí o cara falou assim, foi, cara, eu não sei nem o que é migração. Acho que migração, pegando os dados da história lá, cara, é sair de um lugar para ir para o outro, né? Tô migrando de um lugar para o outro. Aí ele, pô, basicamente isso. Aí, cara, aí ele começou a me explicar tudo. Então, cara, lá na sala que a gente ficava, tinha um quadro, igual o quadro de escola, e ele começou a explicar, cara, migração funciona assim. Então ele foi lá desde o conceito básico, tá? E, cara, e nessa empresa foi quando eu comecei a ter esses contatos também com modelagem de dados. Então, além de trabalhar com a parte de migração, a gente ficava também responsável por criar o modelo de dados que ia sustentar essa nova versão da empresa. Só que, cara, eu não sabia que o modelo que eu criava eu tinha que levar para o setor de AD da empresa. Tinha um sistema. Porra, quando a gente chegava lá, meu irmão, era igual o TCC. A mulher voltava com tudo. Falei, caraca, eu perdi 2 dias pra fazer isso. A mulher não aproveitou nada. Foi assim, cara, não aproveitava nada. Então, eu falava pra ele, pô, cara, aí a gente sentava todo dia de manhã. Aí o que acontece? Eu vejo que o pleno, qual era o papel que o pleno tinha nessa empresa que eu trabalhei? O cara, ele me orientava como é que eu tinha que fazer, tá? Falava assim, cara, isso daqui você tem que fazer assim. Ele chegava e falava assim, cara, vamos tentar fazer dessa forma. Você, eu vou te dizer como é que você vai começar e vou te dar algumas referências de consulta. Você só vai vir falar comigo se você não encontrar nada nessas referências que eu te passar. Ele falou assim, cara, porque se a gente acostumar você a todo problema que você encontrar, você vir me chamar, eu não vou trabalhar, não vou conseguir desenvolver e você vai criar uma dependência muito grande. Então, assim, vamos começar logo de estagiário com coisas bem simples. Vamos pegar uma tabelinha lá, quero o quê? Pô, a tabela no banco de dados
do antigo sistema, ele não tinha padronização de nome. Então, o Wallace era escrito com letra minúscula, o Daniel, beleza, a primeira maiúscula, o Duarte, a primeira maiúscula. Tinha outro que era tudo maiúsculo e a empresa, no projeto novo, ele queria o quê? Para aquela entidade ali, quer dizer, para todas as entidades, tudo em uppercase. Ele falou assim, cara, então como é que você transforma uma string em uppercase no SQL? Ele falou assim, cara, tu vai estudar a função upper, você vai estudar a função left. Ah, essa daqui, essa coluna não está normalizada. Como é que a gente vai normalizar ela? Tu vai estudar isso, isso, isso. Então, assim, o pleno, ali para mim, ele era o quê? Ele era o cara que ele direcionava o meu trabalho, tá? Era igual quando eu era office boy, quando eu chegava no escritório, que tinha os lugares todinho que eu tinha que visitar. Quando eu não conhecia, o cara colocava uma referência de como eu chegava até lá. Mesma coisa que o pleno fazia comigo ali. E depois eu falava assim, pô, acabei. Ele acabou não, vamos revisar isso daí. Ele sentava comigo, revisava meu código todo, falava assim, cara, isso aqui, isso, falava assim, não tá errado, mas vamos melhorar ele. Aí ele pegava o meu código e falava assim, cara, vamos melhorar. E, cara, e isso daí passou a ser um padrão para mim. Então, é assim, toda vez que eu terminava um código, eu revisava ele. Isso é um costume que eu tenho até hoje. Quando eu estou desenvolvendo, eu vou colocando um monte de coisa no código. Até o final, justamente para quê? Para não perder o raciocínio. Então, quando eu estou com aquele raciocínio fechado, eu vou até o final. Depois eu volto revisando. Pô, isso daqui eu poderia trabalhar dessa forma, que ficaria mais performático. Esse daqui, pô, tá maneiro, tá, mas dá para melhorar. Então, era sempre assim. Então, ele direcionava o meu trabalho, né? Ele era a minha fonte de consulta ali dentro, né? Mas eu tinha que consultar outras fontes, tanto internet quanto livro. Eu comecei a estagiar em 2006. 2006 a internet não era vasta como é hoje. Então, no trabalho que a gente, na empresa lá, tinha uma biblioteca. Então, a gente entrava lá, pegava o livro e estudava. E eu só recorria a ele em último caso. Entendeu? Então, é assim. E quando eu terminava o meu trabalho, ele revisava tudo. Então, assim, o pleno, ele é como se fosse um mediador, né? Você sabe mais do que o Júnior. O Júnior é um estagiário de carteira assinada, né? Então, é assim. Só que, assim, o estagiário, ele não tem cobrança. Assim, a gente vai cobrar o quê? Como é que eu era cobrado quando eu era estagiário? Cara, eu ganhei aquela Bíblia do Date, do Fundamentos de Banco de Dados. Cara, o gerente da minha área de dados, ele falava assim, cara, tu tem que ler um capítulo por semana. Cara, ele falava assim, o teu estágio são 6 horas, 2 horas é leitura de alguma coisa. Era obrigatório. Quando chegava na segunda-feira, eu ia pra sala dele, cara. Era segunda-feira, era o melhor dia. E café da manhã maravilhoso e tal, lá na mesa dele. Ia lá, pá. E, cara, ele me explicava. Ele falava assim, cara, abre o capítulo aí e agora me explica o que que você leu. O que que você não entendeu. Então, cara, toda segunda-feira era uma aula que eu tinha com o cara. Pô, o cara tinha anos de mercado. Anos. E, cara, tanto na parte do date, era os fundamentos de banco de dados, quanto na semana de prova. Semana de prova, cara, era aula todo dia com ele, cara. A prova que eu tinha na faculdade, a gente tinha aula junto. Ele me dava uma aula de todos aqueles assuntos. Então, assim, o Júnior, a minha cobrança era o quê? Aprender. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, o Júnior, ele não tem muita responsabilidade dentro de uma empresa. Por quê? Porque é uma pessoa que é vista como quem está aprendendo. Quer dizer, um estagiário, né? O estagiário, ele está aprendendo dentro da empresa. E, cara, e quando você vira um júnior, né? Ou seja, teve sua carteira assinada, eu acho covardia tu contratar júnior como PJ, você não, você já começa a ter o quê? A obrigação de pegar aqueles seus estudos, tudo aquilo que você aprendeu no seu estágio e começar a dar fruto. Então, assim, tem uma cobrança? Tem.
mas não uma cobrança muito forte. Você não vai pegar problemas cabeludos para resolver, tu vai pegar coisas simples. E, cara, e o pleno ou o sênior que tiver na tua equipe, ele vai ter que ver assim, pô, o Gabriel, ele já não pode pegar mais coisa mais simples, porque ele já começou a dar uma engatinhada um pouco mais. Então a régua vai começando a subir, né? Vai começando a subir. Até que quando você se deparar que você tem um júnior que já está orientando o trabalho de um outro júnior, já é o tempo de você olhar aquele cara como um júnior em transição. Mas sempre pensando assim, cara, você não pode pular, na minha percepção, tá? Não tô dizendo que eu tô certo, não. Para mim, um cara para ser pleno, ele tem que ter pelo menos uns 4 anos na área, tá? É igual quartel, cara. Ninguém sai de soldado para cabo com 3 meses. Nem se for bravo de guerra, ganhar uma medalha lá, não vai se promover. Tudo tem um tempo de aprendizado. Cara, e um sênior, para mim, cara, tem que ter pelo menos 10 anos. Porque assim, você tem que ter muita bagagem. Porque quando você é sênior, né, cara, você é referência na tua área. Na tua empresa, a galera vai te olhar assim, pô, é o cara que vai me tirar dúvida. É o cara que vai me ajudar. Então, assim, o pleno é aquele cara que ele é o quê? Ele orienta o júnior, ele revisa o código. Por isso que, assim, é muito importante. Nessa empresa que a gente trabalhava, ela tinha essa cultura, entendeu? O sênior revisava o trabalho do pleno. Dependendo do módulo, o coordenador revisava o trabalho do sênior, para ver se poderia ter uma forma melhor de performar aquilo ali. Tá? Essa revisão era mais ou menos, era mais para isso, tá? Para você tentar pegar um feeling ali de, pô, cara, isso daqui, se você fizesse dessa forma daqui, estaria melhor. Estivesse usando essa biblioteca aqui, seria melhor. E, cara, o pleno é aquele cara que estaria no meio campo, né? Ele faz o apoio para o Júnior, né? Ele tem que ser o guarda-chuva do Júnior. A porrada veio de cima para baixo, ele tem que botar o peito na frente e deixar bater. Então, cara, eu vou ver aqui com ele e eu vou fazer. Ah, deu errado? Ah, o erro do Júnior. Não, não é assim, cara. O erro é nosso. Quem errou foi a área. É uma pessoa só. Então, Renato, não sei se eu te respondi, cara, mas é mais ou menos essa a minha percepção, tá? Foi assim que eu comecei. E é isso, meu povo. Vai parando por aqui. Amanhã é nós de novo. Valeu. Bom trabalho aí, galera. Valeu. Tchau, tchau.